Hã? Gargarejar água sanitária com sal mata o coronavírus? Até parece mesmo. Ah lá. Simpatia contra o Covid. Eu aguento isso? Ah não, gente. Falar que alho pode matar o vírus, aí já é demais. Só se ele viesse dos vampiros. Aí lá ele estava explicando, tem o Covid-19 que vai aumentando para 20, 21, que nem o marido da sogra da Jennifer estava com Covid-23. Então ele vai subir nos graus até chegar no coronavírus. Pra mim já deu de fake news por hoje. Mas e vocês? Como é que vocês estão lidando com tanta notícia falsa rolando por aí na internet, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, vamos? That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. That's exactly how. Olá, meus filosolindos da minha vida. O mal informado que habita em mim saúda o desinformado que habita em você aí de casa. Sim, porque hoje falaremos sobre elas, as notícias. Mais precisamente, sobre as notícias falsas, popularmente conhecidas como fake news. Quem aí de casa está se deparando cada vez mais com notícias mega estapafúrdias, imagináveis e inimagináveis? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E como eu sou apenas um mero leitor em busca de informações, eu resolvi chamar uma pessoa que é formada em jornalismo e que vai poder falar com um pouco mais de propriedade sobre o assunto. Com vocês, a nossa entrevista de quinta. E é com muita alegria que eu converso hoje a nossa entrevista de quinta com a Dani. Ela é jornalista, mas na verdade eu acho que é melhor ela se apresentar e dizer pra gente um pouco do que ela faz, do que ela já fez na vida. Então, meu nome é Daniela Graziani, eu sou jornalista desde 2011. Eu comecei trabalhando mesmo na área de telejornalismo, participei do projeto dos Parceiros do DF em 2014, é aquele projeto desenvolvido pela Rede Globo que dava voz à comunidade, né? A gente tinha que fazer matérias mostrando a nossa realidade, então eram matérias bem autênticas. E a partir daí eu comecei a migrar um pouco mais para a área de redatora. Hoje eu atuo com redação e mais mídias sociais. E também eu sou estudante de psicologia. E para começar a nossa entrevista, eu vou cumprir o meu ritual, que é de vestir o personagem do entrevistador. A gente vai falar hoje sobre fake news. Eu queria que você dissesse para a gente o que significa esse termo fake news e de onde que surgiu esse termo. Porque muito se fala, entrou na moda agora falar sobre isso, infelizmente, né? Muitas pessoas não sabem de onde surgiu o termo e o que ele realmente significa. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? O termo fake news, ele é autoexplicativo, né? Do inglês notícias falsas. E parece que ele é de agora, né? Mas notícia falsa é desde sempre, né? O termo fake news, de fato, ele surgiu em 2016. Ele ficou assim mais conhecido em 2016, na eleição presidencial dos Estados Unidos. Foi ali que surgiram várias equipes especializadas em produzir conteúdo falso. Então, passou de notícia falsa para conteúdo realmente produzido por um veículo, né? Um veículo da mídia que produzia justamente para divulgar aquela informação falsa. E aí que começou a ficar mais famoso isso das fake news. Antes eram apenas notícias falsas. E notícia falsa vem desde sempre, né? Até antes da internet mesmo, a gente recebia muita informação falsa, até às vezes daquela vizinha, daquela tia, daquela, né? Só que assim, a gente recebia menor quantidade, ficava mais fácil de filtrar. Hoje, a gente recebe tanta informação que fica de fato difícil a gente filtrar tudo, a gente saber se tudo aquilo é verdadeiro ou não. Entendendo um pouco do que você falou, é como se as fake news fossem uma evolução da famigerada fofoca, né? Que a gente vivia antigamente, que Exatamente. acabava vindo. É uma fofoca mais séria, né? Bem séria. E é sobre isso que a gente vai falar agora, inclusive. Eu queria que você falasse um pouco para a gente de algumas situações e de quais prejuízos as fake news podem trazer para a vida da gente. Um dos grandes problemas da fake news é que ela une o medo com a mentira. E aí o medo com a mentira é extremamente perigoso, porque o que as fake news fazem, né? Elas mexem com o emocional das pessoas, elas nunca são notícias desinteressantes.
ou gera medo, ou gera raiva, ou gera, às vezes, euforia. E isso geram comportamentos intensos, né? Então, o grande problema da fake news é isso. Eu até trouxe para vocês aqui um caso que aconteceu em 2014, em São Paulo, no Guarujá, que foi de uma mulher que ela foi espancada na rua porque ela foi confundida com uma outra mulher e ela foi acusada de sequestrar crianças para fazer rituais de magia negra. E aquilo só aconteceu por conta das redes sociais, por conta das informações falsas nas redes sociais. E o que estava por trás disso? As pessoas com medo daquilo acontecer com o seu filho, foi gerando tudo isso e acabou levando à morte de uma pessoa. E não foi a única morte, né? Então, assim, podem ter consequências para a vida das pessoas e consequências na democracia, na sociedade em geral. Então, assim, os prejuízos realmente são muito grandes. A gente acaba até tendo que refletir um pouco sobre essa questão que você falou lá no início da sua fala, sobre a questão da filtragem dessas informações, né? Porque nesse caso aí mesmo que você relatou, eu me recordo dessa notícia e eu lembro que, inclusive, as pessoas que eram entrevistadas e, enfim, depois que tudo tinha sido esclarecido, que tinham visto que a mulher realmente não era a pessoa que estava sendo acusada dos rituais e tudo mais, eu lembro que muita gente falou, mas eu vi na TV, mas eu vi na internet, mas eu achei porque parecia muito. Então, essa questão da filtragem que você colocou é muito importante, né? E pegando esse gancho, já aconteceu muito de eu receber uma fake news e aí eu vou ali com toda a educação, né? Falo com a pessoa que aquela informação é falsa, mostro, eu vou nos sites de verificação mesmo que existe. E aí o que ela fala? Mas eu só compartilhei. E aí que tá o problema. Porque assim, você não só compartilhou, né? Você é como se estivesse saindo da sua boca. Tudo bem, você não criou a notícia, mas você está dizendo aquilo. E eu acho que falta muito essa autoconsciência na internet. Talvez por ela ser relativamente ali recente, as pessoas não têm muito uma consciência de como agir na internet. E você precisa criar uma responsabilidade com aquilo que você diz dentro da internet. Você está dizendo. E aí as pessoas acham que, às vezes, por estar na internet, aquilo é anônimo. Não, eu só compartilhei, eu só estou fazendo parte disso. Mas não, você está falando, sabe? É como se estivesse saindo da sua boca, como você estivesse contando mesmo. E eu acho que a gente ainda não tem esse nível de consciência do como é preocupante isso, de como a gente precisa ser responsável realmente pelo que a gente fala na internet. Eu tenho um amigo até que fala assim, eu tomo muito cuidado com o que eu coloco no meu Instagram, nos meus stories, porque pra mim é como se fosse um outdoor. E a internet tem esse poder de aumentar, né, também. Às vezes você coloca uma informaçãozinha assim, mas lá vira uma coisa enorme. Então, assim, na internet as coisas ficam maiores e a gente precisa ter essa responsabilidade e essa autoconsciência. E a culpa é nossa, sim, de quem está compartilhando. Afinal, quem está dando voz para aquela notícia acaba sendo a pessoa que compartilha ela, né? Ela só está tendo aquele alcance por conta do compartilhamento. E você falou sobre a questão do volume de notícias e das notícias que hoje a gente acaba vendo na internet com muita facilidade até. Diz um pouco pra gente de como que a gente faz para reconhecer se uma notícia vem de fonte confiável. Porque a gente tem muito isso, né? De, eu vi em determinado site e é um site famoso, mas nem sempre aquela notícia é confiável. Então, quais as ferramentas que a gente tem hoje para descobrir se uma notícia vem de fonte confiável ou não? Eu separei 7 passos para ficar bem facinho, para a gente verificar se a informação é segura. Então, vamos lá. O primeiro passo, que é básico, mas nem todo mundo faz, é olhar a fonte. Então, assim, você recebeu aquela notícia no WhatsApp. Mesmo que você nem abra a notícia, muitas vezes a fonte já dá para ver ali. E as pessoas não são acostumadas a olhar essa fonte. Mas se você não abrir a notícia, não compartilha. Você tem que abrir, você tem que ler, entendeu? Assim, se você ficar ali só no título, então nem pense em compartilhar. Mas é esse costume mesmo de olhar a fonte. Porque à medida do tempo que você vai olhando, você vai acostumando, você vai lembrando. Esse veículo eu já vi, esse daqui também, esse daqui eu vi aquela outra vez, e você vai acostumando a entender quais fontes são confiáveis ou não. O passo 2. Quando você abrir o texto, observe o texto. Normalmente, notícias falsas, fake news, são notícias que têm erros de português e tem muitos adjetivos também. Então, assim, a não ser que seja uma crítica de um filme, uma resenha que realmente vai ter uma opinião de alguém, se é uma notícia, não tem que ter opinião. Então, não tem que ter adjetivo, não tem que estar falando, isso aqui é horrível, isso aqui é legal. Observou que tem adjetivo, já desconfia daquela notícia. No jornalismo, a gente fala que a notícia ela tem que dar o quê,
quando, como, onde, quem e por quê. Aquilo ali já vai estar englobando o que é notícia. Mais do que isso, não é notícia e aí já pode ser fake news. Terceira dica, e essa é bem fácil. A pessoa pode pegar aquele título e pesquisar no Google. Coloca aquele título daquela matéria no Google. Pode ser que ela já apareça rápido, assim, num site de verificação que existe, se aquela informação é segura ou não. Mas mesmo assim, sempre tem que ler o texto, né? Não é só chegar e fazer isso. Dica 4, verifique a data. Porque o que acontece? A informação pode até ser verdadeira, mas numa data errada, ela fica falsa. Completamente falsa. Então, fora de contexto, aquela pessoa pode ter dito aquilo 3 anos atrás, em outro contexto, falando de outra coisa, e aí as pessoas manipulam e colocam como se ela estivesse falando de algo que está acontecendo agora. E isso é fake news, né? Então, sempre olhar a data lá no cantinho, olhou a fonte, já olha a data. E se não tiver a data, não compartilha. Dica 5. Observar as notícias absurdas demais, ou então aquilo que eu falei, as notícias que mexem com você. Tem uma coisa que a gente fala muito também, que a gente tende a acreditar naquilo que a gente já acredita. Então, assim, independente de quão parcial a pessoa seja, ela tem as próprias ideologias. Quando uma notícia reforça aquela ideologia dela, ela tende a acreditar mais. A gente questiona mais quando a gente lê uma notícia que não vai muito com o que a gente pensa. Ah, não, isso aqui é falso, porque as coisas não são assim. Mas se a gente acha que é, a gente vai acreditar mais facilmente. Então, a gente tem que aprender a se questionar e a questionar até aquilo que a gente pensa, as nossas crenças, porque a gente tem que entender que muitas vezes a gente está numa bolha ali, só ouvindo pessoas que pensam parecido com a gente, e aí você pode acabar compartilhando uma notícia na emoção. Nossa, olha só que absurdo! Aí já envia. Mexeu com você. Você sentiu que mexeu com você, te deu uma euforia? Opa, já para, pensa. Isso aqui pode não ser verdade. Se for, ok. Mas se não for, tem que observar. 6. Verificar se é uma piada, né? Porque hoje em dia existem sites que veiculam notícias, assim, notícias falsas em forma de piada, né? Mas eles deixam bem claro que é uma piada. Eles escrevem lá no site deles que é uma piada, mas muita gente nem lê nada e acaba acreditando, né? Então, assim, imagina que horrível você compartilha uma notícia toda eufórico lá, achando que é um absurdo, e as pessoas vão entrar e ver que é uma piada. Pela sua própria imagem, pesquise, olhe, estude bem aquilo ali se é verdadeiro. Por fim, sétimo, se você fez tudo isso e ainda não sabe se a informação é verdadeira, consulte sites de verificação. Agora, na pandemia, tem até um nome novo para as fake news da pandemia, que é a desinfodemia, que é desinformação sobre a pandemia. Tem tanta fake news que criou até um nome novo, né? O Ministério da Saúde, ele criou Saúde Sem Fake News, que você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp perguntando se aquela informação é verdadeira. Então, eles vão pesquisar e eles vão te falar. No site deles já tem várias dessas notícias dizendo se é verdade, se não é. Mas se você procurar lá, não achar a sua, que você está querendo saber, pergunta para eles que eles respondem. Eu mandei mensagem, eu testei e deu certo. São esses 7 passos que eu separei. Eu acho que seguir esses 7 passos já vai ajudar bastante. Agora, você falou de uma coisa durante esses 7 passos, se eu não me engano, é o 5º passo ou 6º, que é sobre a questão da bolha. Quando a gente vive numa bolha de informações, é muito complicado lidar com informações externas a isso. Do ponto de vista jornalístico, e até colocando a sua opinião pessoal, você acha que é importante, de vez em quando, a gente sair da bolha para tentar entender um pouco o mundo ao redor? Ou você acha que é melhor ficar na bolha mesmo? Com certeza você tem que sair da bolha, mas como? Procurando fontes seguras. Busque as principais fontes daquele viés que é diferente do seu, porque tem jornais, revistas, sites de todas as ideologias. Então procurem aqueles que são seguros, que tenham uma história, pesquise a história daquela fonte e leia também. Leia porque isso vai te tornar mais crítico, mais questionador, vai te ajudar a aprender a pensar, que eu acho que isso é muito importante também. Não é só a gente seguir os 7 passos, né? A gente tem que aprender a pensar por nós mesmos, a criar o ato de questionar tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente vê. Então, eu acredito que sim, a gente tem que sair da nossa bolha. Às vezes é difícil, porque às vezes a gente pode achar o outro lado agressivo, ofensivo, mas a gente precisa ler pelo menos um pouco para a gente até entender por que tem pessoas que pensam assim, né? Até para, de repente, ajudar a mudar as pessoas ao nosso redor que pensam assim, ou mudar o mundo mesmo. A gente precisa se encher de informações
na medida do possível, claro, porque também senão gera ansiedade. Mas só de você pegar uma ou duas fontes seguras, assim, já é suficiente para você começar a sair da sua bolha mesmo. Eu adorei a nossa conversa. Por mim, a gente emendava horas e horas de papo. Eu realmente acho esse assunto muito interessante. Eu acho que tem vários desdobramentos para ele. E, como todo convidado que vem aqui no canal e não escapa, você tem que deixar para a gente hoje uma filosofia de quinta. Pode ser uma frase para reflexão, pode ser uma filosofia de boteco, pode ser uma letra de música, o que você achar que cabe no momento ou que deve ficar para quem está assistindo refletir um pouco. Esse momento é teu. Eu gosto muito de filosofia e eu acho que filosofia tem tudo a ver com a gente não acreditar nas fake news, né? Filosofia é questionar, então já aprende a questionar mesmo. A minha filosofia de vida é essa, questionar. Eu separei uma frase séria aqui, que é do Martin Luther King. Nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa, ou seja, a estupidez aceita socialmente. Então, agora que a gente tem a consciência do que é a fake news, do que causa o compartilhamento das fake news, não compartilhe. E, para ser uma filosofia de boteca, eu termino com não era amor, era fake news. Adorei que você ainda trouxe duas filosofias de quinta pra gente, uma séria e uma descontraída. Acho que para todos os tipos. Olha, eu queria que você deixasse suas redes sociais pra gente. @Dani Graziani com Y. Muito obrigado, mega beijo e até a próxima. Obrigada a você, Felipe. Muito obrigada por me convidar. E sucesso aí para você, para o canal. Um beijo também. E aí, gostaram da entrevista? O que vocês acharam das dicas que a Dani deu pra gente? Acham que dá pra colocar em prática no dia a dia e dá pra ajudar a filtrar melhor as informações que chegam pra gente? Ou pelo menos a saber o que é confiável e o que não é confiável? E você aí de casa, já teve algum problema relacionado a fake news? Comenta aqui embaixo pra gente saber, debater um pouco a respeito. E o mais importante, se você está gostando do canal, gostou do vídeo, dá like, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e acompanhar porque toda quinta-feira a gente está de volta com conteúdo fresquinho pra você, tá bom? Mega beijo!